Mário César, boa tarde, tudo bem contigo? É um prazer falar com você, é uma alegria, a gente sempre abre espaços para que a gente possa conversar com pessoas de outros estados, para mostrar, para dar para a gente o seu testemunho e mostrar as suas experiências também. Eu gostaria que você se apresentasse para a gente e contasse um pouco da história, por que você está nesse momento no programa Mariano. Boa tarde. Boa tarde, Mariano, obrigado pelo convite. Eu sou escritor e, no momento, lancei um livro chamado O Que Me Falta. Sim. E tem como personagem a Ana, que durante a história ela teve Alzheimer. Sim. Então eu questiono na história que nós não pensamos no nosso envelhecer em algumas questões, como, por exemplo, a nossa casa geralmente tem banheiro com porta estreita, Certo. não passa uma cadeira de rodas. Nossa casa muitas vezes tem degraus, e para idosos isso é um grande problema, porque uma queda de um idoso é um grande risco. É verdade. Então o livro fala sobre essa questão de cuidarmos do nosso envelhecer. Olha que legal, é uma coisa muito importante porque todos nós vamos envelhecer e a gente precisa estar preparado e preparar o nosso habitat para onde a gente tirar os tapetes. É lindo os tapetes, mas a gente tem que tirar os tapetes das salas, a gente tem que começar, até os animaizinhos de estimação, a gente tem que ter cuidado, porque você sabe que você pode ir passando, um dos animais vai passando por você, ele dá uma queda. Existe muitas essas histórias também, não é verdade? Tem uma outra questão, os únicos estados do Nordeste onde eu nunca estive presencialmente foram o Piauí e Alagoas. Certo. Mas eu tenho certeza que as cidades têm a mesma realidade que nós temos aqui no Sul na questão do mal cuidar das calçadas. Sim. Nós precisamos, ao envelhecer, ter o prazer de caminhar por calçadas boas. E nós não brigamos por qualidade das calçadas. Nós brigamos pelo asfalto das vias, mas não brigamos pelas calçadas. Isso também é um grande risco para os idosos, né? Eles perdem o prazer de circular, de caminhar, porque as calçadas não lhes dão prazer. É verdade, a gente tem que adaptar essas casas, inclusive as pessoas que são mais jovens já têm que começar a pensar nisso, porque se você não morre de novo, de velho, você não escapa, né? Então você tem que... Não é verdade? Então você tem que começar a se preparar para a velhice. Outra questão é que hoje envelhecer é muito fácil, né? Chegar aos 80 anos hoje é muito fácil. É verdade. A medicina nos possibilita isso, mas ela não eliminou as mazelas da velhice. É verdade. Então nós envelhecemos e perdemos algumas capacidades, né? Certo. E nós não pensamos em brigar por isso. Não existe, na realidade, uma política pública pensando no envelhecer, né? É verdade, é verdade. Olha, é muito interessante essa conversação sua conosco aqui, a gente falando, e o que a gente encontra no livro é exatamente todas essas experiências, a gente vai encontrar essas experiências que é de uma importância muito grande, que todos nós temos pessoas de idade na família e todos nós vamos envelhecer também. Eu comecei a escrever porque em 1987 nasceu minha filha Carolina com paralisia cerebral. Eu trabalhava com arquitetura na época, e quando a minha filha nasceu e foi diagnosticada com paralisia cerebral, o médico disse que ela não iria andar. Quando eu olhei para os meus projetos de arquitetura, eu vi que os meus projetos eram cheios de escadas. Eu estava sendo castigado, que a minha filha nunca teria autonomia para entrar nos projetos que eu projetei. Então, a partir dali, eu comecei a pensar em acessibilidade, me especializei em acessibilidade. O primeiro livro meu chama A CDC, antes da Carolina, depois da Carolina. Sim. Eu falo sobre essa experiência que eu tive de refazer minha vida a partir do nascimento do diagnóstico da minha filha. Olha aí. Então, esse primeiro livro falava sobre acessibilidade, ele fez um certo sucesso, mas ele falava em acessibilidade para quem nasceu com deficiência. Eu fiz questão de escrever um segundo romance, e esse segundo romance eu pensei em escrever sobre acessibilidade para idosos. Então eu criei uma trama onde a minha personagem tem Alzheimer e tem perdas funcionais e acaba por mostrar todas as dificuldades que ela está tendo em circular pela própria casa dela e pela cidade, né?
Muito bem, é de uma importância muito grande. Eu quero agradecer a você por estar conversando aqui com a gente. Aonde a gente pode encontrar esse livro? Está nas plataformas? Como é que a gente faz para adquirir, para saber, para conhecer essa história, que é uma história muito importante e que a gente precisa conhecer, até para que a gente possa também usar e se defender no que for necessário também. O meu livro está à venda na Amazon ou então no meu site, mariocesarconz.com. Certo. Então a gente encontra aqui, a gente está vendo aqui os seus endereços ali, olha aí o livro, a gente está vendo aqui o livro. E olha que bacana, eu quero agradecer a você por esse tempo que você nos dedicou aqui para falar com a gente aqui no programa Mariano. O programa Mariano, e nesse momento aqui no Piauí a gente lidera a audiência, é um programa que existe há 30 anos e a gente faz levando a cultura para toda a população do estado do Piauí, mostrando uma história de experiência, uma história de vitória como essa, sua história de superação também. A gente gosta de mostrar isso para os nossos telespectadores. Eu quero agradecer a você, muito obrigado pela conversação com a gente, que Deus te abençoe e mais sucesso ainda. Obrigado, Mariano, por essa conexão Norte-Sul, né? Eu estou aqui em Joinville, Santa Catarina. Sim. Uma conexão Norte-Sul. Eu queria dizer que, só um detalhe, para as pessoas prestarem atenção, que de acordo com o Ministério da Saúde, 8,5% da população brasileira convive com Alzheimer. São 18 milhões de pessoas com Alzheimer. Olha aí. Nós temos uma possibilidade muito grande, depois de 85 anos, de ter Alzheimer. Então, precisamos preparar nossos espaços. É verdade. Obrigado, Mariano. Um abraço. Povo de Teresina. Um beijo no teu coração e obrigado. Em breve eu gostaria de estar aí fazendo uma palestra. Foi a única cidade, as únicas capitais que eu conheci. Eu quero que você venha ao Piauí e venha sentar aqui no meu sofá, no estúdio, para a gente conversar ao vivo, tá combinado? Um beijo no seu coração e um ano novo cheio de vitórias para ti.